Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marina Zones, eu sou coordenadora de ação política aqui do Livres e esse é o meu chefe. Eu sou o Magno Cal, diretor executivo do Livres. Estamos muito animados, como você pode perceber, para mais um Livres React. Exatamente. É o que a gente vai fazer hoje, no frio. No frio, vamos começar. Na tristeza, vamos lá. Esse é o Lula no podcast do Lula. Porque não vai ter fake news no nosso governo. Quando a gente resolveu aumentar o salário mínimo, a gente disse, ele vai aumentar um pouquinho agora, mas daqui para frente, todo ano o salário mínimo vai ter aumento real. Quando a gente resolveu aumentar a tabela do imposto de renda para R$ 2.640, é porque a gente quer chegar a 5 mil no final do meu mandato, sem pagar imposto de renda. Olha, eu não sei se... 5 mil sem pagar imposto de renda. Ele está dizendo que quem ganha até 5 mil no final do mandato não vai pagar imposto de renda, né? A alíquota vai ser reajustada. Ele não disse na campanha que seria no final do mandato. Havia muitas críticas pelo lado da oposição ao governo Bolsonaro sobre o não reajuste da tabela de imposto de renda. A promessa de campanha do Lula não era que ia ser no final do mandato. Mesmo o reajuste para R$ 2.600 já foi suado, né? Eles não queriam fazer mudança nenhuma. E outro ponto interessante é como o Lula acredita que os números são uma vontade política, né? Quando nós decidimos aumentar o salário mínimo, como se o salário mínimo fosse puramente uma decisão do presidente e sua equipe e que não dependesse de nada e não influenciasse em nada a não ser o lado dos recebedores, né? Eles decidem que o salário mínimo vai aumentar, beneficia os recebedores e o resto tudo fica igual porque não muda nada o salário mínimo. Se você não quer aumentar o salário mínimo é porque você é mau. O Lula, com vontade política, consegue aumentar o salário mínimo. Esse é um assunto muito difícil, né? Porque a gente tenta falar como aumentar demais o salário mínimo tem efeitos negativos. Porque se ele fica muito alto, as pessoas só não são contratadas, elas são jogadas para a informalidade. Mas é muito fácil você colocar, você é contra o salário mínimo, você é mau. E tem uma série de coisas que são indexadas ao salário mínimo. Então, o salário mínimo tem um efeito cascata significativo para as contas públicas, como o salário dos políticos tem, o salário do presidente tem um efeito cascata. Então, às vezes, se aumenta o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e aí vão aumentando vários salários em cascata, porque há uma indexação. Se aumenta o salário do governador, e aí vai tendo um efeito cascata, porque são várias coisas indexadas. O salário mínimo também tem isso. Então, o impacto não é só no empresário que paga as pessoas um salário mínimo, que passa a ter que pagar um pouco mais, mas, na verdade, o impacto é significativo nas contas públicas. Exato. E você percebeu que nós fizemos uma redução no preço dos carros populares? Sim. Porque, veja, você tem indústria automobilística produzindo carro, o povo não tem dinheiro, não pode comprar, o povo está endividado. E uma coisa importante, o show, é que nós estamos preocupados em encontrar uma saída para 72 milhões de brasileiros e brasileiras que devem. Pô, peraí. Tá misturando dois assuntos aí, né? Um é ele totalmente ignorando a agenda climática e falando, não, vamos continuar incentivando o carro individual. A outra coisa é que ele misturou isso as pessoas estarem endividadas com a necessidade de ter um carro. São dois assuntos muito diferentes aí. E até contraditórios. Porque se as pessoas estão endividadas, é porque elas precisam ajudar as empresas que estão produzindo automóveis. Vamos voltar do início. Lula ignora oferta e demanda, uma coisa básica na vida de qualquer pessoa. A indústria deveria saber que as pessoas não estão comprando carros. Eu imagino que a indústria saiba que as pessoas não estão comprando carros. Tanto que a gente tem visto algumas plantas das indústrias automobilísticas sendo fechadas, a gente tem visto férias coletivas, porque as pessoas não estão comprando carros. Esse é um ponto. Aí o Lula, o governo, pensa numa agenda que era para incentivar a compra de automóveis. Por quê? Porque o brasileiro está pobre demais para comprar os carros que custam muito caro. Então, a política pública tinha sido pensada para ser uma forma de ajudar os brasileiros a comprarem carros. Os brasileiros pobres a comprarem carros. Aí, de repente, foi indo. O mínimo de preço que o carro deveria custar para entrar no incentivo foi subindo cada vez mais. E aí foi subindo até 120 mil reais. Então, olha só, o pobre não está comprando carro de 120 mil reais. Por fim,
A política de auxílio à compra de automóveis se transformou numa política de auxílio para a compra de ônibus e caminhões. Agora vocês imaginem qual foi o processo de planejamento dessa política pública, que não é barata. A gente começa uma semana pensando numa política para ajudar os pobres na compra de automóveis. Depois nós terminamos a mesma semana com um projeto focado em ônibus e caminhões. E componentes do governo falaram que ia ser um projeto por um mês, outros um projeto de 4 meses, outros um projeto de no mínimo 4 meses, outro um projeto que poderia durar 1 ano. Ou seja, não havia um mínimo de coordenação. Tudo o que havia é que o governo brasileiro desejava ajudar a indústria automobilística. Não sabiam como, não sabiam se era para comprar automóveis, não sabiam se era para comprar ônibus ou caminhões. A única coisa que importava era ajudar a indústria automobilística. Os pobres que entrariam no orçamento, como se disse na campanha, eram apenas um bode expiatório, era apenas uma desculpa para se ajudar as multinacionais que fabricam automóveis. Tanto que nós estendemos o limite até R$120 mil. Os pobres não compram automóveis de R$120 mil. E aí você começa a falar sobre dívidas. Como que você quer ajudar os pobres a ter menos dívidas, ao mesmo tempo você está incentivando os pobres a comprar automóveis de até R$120 mil. De até R$120 mil, que são quase 100 salários mínimos. Qual é a orientação na cabeça desse governo? Qual é a linha mestra desse governo? E a gente não está falando de melhor o transporte público, né? Não, a gente não está falando em nada, a gente está falando em ajudar a indústria automotiva, que tem um forte poder de lobby, porque são indústrias ricas, são indústrias fortes, estabelecidas no país há muito tempo, e nós estamos falando dos trabalhadores altamente organizados, com salários razoavelmente bem pagos, da indústria automobilística. Lula, inclusive, é um ingresso do Sindicato dos Metalúrgicos, uma região em que, historicamente, há a presença da indústria automotiva. Então, nós estamos falando de ajudar a indústria automotiva. Nós não estamos falando de nada além disso. É uma doideira Mas total. aí é misturado nessa guerra de narrativas que o Lula gosta de fazer, né? Tanto que ele já engata o assunto ele sai de falar de automóvel para falar de gente endividada. Ele coloca tudo junto para te confundir. A indústria está produzindo automóveis. O brasileiro não tem dinheiro para comprar. O tema devia ser encerrado aí. Como ele não tem dinheiro para comprar automóveis, a gente vai investir em transporte público. Vida que segue, ué. Então. Too bad, né? Se você é uma indústria que produz um bem que as pessoas não têm dinheiro para comprar, talvez você deva produzir menos desse bem. As pessoas não... produzir, arrumar uma forma, inovar, né? Pensar criativamente como baratear o seu produto. É como todas as indústrias de qualquer setor fazem. Se você produz muito de um produto e principalmente se o seu produto é caro demais para o perfil do seu consumidor médio, tem alguma coisa errada no seu planejamento. E os pagadores de impostos brasileiros não têm nenhuma obrigação de ajudar a Ford, a Chevrolet e a Fiat a vender carro para o brasileiro. A gente não tem nada a ver com isso. Exatamente. A gente não deve subsidiar carro. Enfim, Lula segue com a sua agenda aí, 1970, de tentar ter mais carros nas ruas brasileiras, porque nós aparentemente ainda não temos carros suficientes. E é por isso que a gente ainda não tem ferrovia, mas a gente tem muito trânsito. Estão com o nome sujo no Serasa, ou devem porque usaram o cartão de crédito para comprar comida, ou devem porque usaram o cartão de crédito para enfrentar a pandemia. E nós queremos ajudar essa gente, por isso é que nós estamos criando um programa chamado Desenrola, que nós queremos desenrolar, porque ele não for desenrolado, vai ficar enrolado, somos nós, porque nós prometemos durante a campanha e nós vamos garantir isso para o povo, encontrar um jeito de livrar o nome da pessoa para ela poder voltar à normalidade do consumo. Tá? Então, veja, nós reduzimos um pouco o preço do carro. Eu encontrei com a diretora do FMI em Hiroshima. Sim. E eu disse para ela, olha, eu vou te avisar uma coisa. A previsão do FMI sobre o crescimento do Brasil está equivocada. Cara, nós vamos voltar mais ou menos... De novo, vale lembrar que o governo do Lula já fazia esse tipo de gracinha, o governo da Dilma fazia essa gracinha, o governo do Bolsonaro fazia essa gracinha. O presidente, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia durante o Bolsonaro, seus auxiliares, e agora o Lula de novo, são animadores de PIB, né? O mercado faz a previsão que o PIB vai crescer 1%,
E aí o governo faz a previsão de que o PIB vai crescer 5%. E aí, durante o ano, eles vão corrigindo. Não, na verdade é 4%. Na verdade, 3%. Na verdade é 2%. Na verdade é 1%, porque aí arrumam um culpado. Mas é isso, né? É um animador de PIB. Aliás, o Lula agora está avisando ao FMI. Olha, vocês estão errados, hein? Vamos ver. Vamos ver qual vai ser a desculpa no final do ano, quando as coisas não forem como o Lula está prevendo. No final do ano que vem, vou encontrar com a senhora no G20 e eu vou lhe provar que a economia brasileira cresceu muito mais do que aquilo que o FMI está dizendo Considerando agora. que a economia está estagnada, talvez realmente cresça mais do que a previsão, vai saber. Talvez. Vale lembrar, o Lula ainda não se acostumou com a época da internet, né? Ele não se ele acostumou não com a percebe época que a gente está vendo dois da discursos. memória. Então ele não conta com a memória das pessoas. As pessoas vão lembrar, vai ter esse vídeo desse tipo de discurso que ele costuma fazer. O mundo mudou bastante de 2010 até hoje. Então acho que ele vai ter algumas surpresas desse tipo ao longo do mandato, mas ele segue aí, né? Segue falando, tirando o número da cabeça, segue dando avisos às autoridades do mundo. Ela deu uma risada e falou: tomara que você esteja certo. Não, mas tomara que ele esteja Tomara certo que mesmo. você Porque esteja quando certo, o dinheiro é verdade. começa a circular, sabe? Quando o dinheiro começa a circular, as pessoas começam a comprar e as coisas começam a acontecer. E nós ainda temos que fazer muitas coisas. Quando você falou de casa, nós precisamos fazer não apenas do Minha Casa Minha Vida para as pessoas mais pobres. Não é o Minha Casa Minha Vida já não é mais para pessoas mais pobres, aí vale dizer. O Minha Casa Minha Vida não é para pessoas mais pobres. Deixa eu falar isso para vocês. E agora, finalmente, estão admitindo que o Minha Casa Minha Vida não é para as pessoas mais pobres. O carro de 120 mil reais, Minha Casa Minha Vida, que não é mais para Exato. pessoas mais pobres. Nós temos... Estamos indo muito bem. As políticas para as pessoas mais pobres no momento são o carro de 120 mil reais. As pessoas mais pobres são os proprietários, os acionistas das empresas automobilísticas, aparentemente. Carro de 120 mil reais e Minha Casa Minha Vida para pessoas com renda de 12 mil reais. Renda com 12 mil reais não são as pessoas mais pobres do Brasil. Vocês devem saber, todos nós sabemos, o Lula ainda não sabe. Ele segue com essa... Ele pensa numa política, qual é o modus operandi do governo do PT. Eles pensam numa política, colocam o mais pobre no final e toca a ficha. Então, nós precisamos incentivar o brasileiro a comprar carro, porque a indústria tem muito carro no pátio. Então, é carro para as pessoas mais pobres. Nós precisamos estimular o brasileiro para comprar apartamentos, porque, bem, a indústria da construção civil é muito importante, nós precisamos de pessoas comprando mais apartamentos. Então, é apartamentos para os pobres. Aí, quando você vai olhar, é carro de 120 mil reais, é apartamento para o pobre que ganha 12 mil reais por mês. Ou seja, né, a gente está só recebendo incentivos do governo de diversas formas para as pessoas erradas. A gente calibra muito mal os nossos programas de transferência de renda ou de incentivo para a compra de bens, porque nós não conseguimos falar com os mais pobres. Nós conseguimos falar com a classe média. A classe média que compra carro de 100 mil reais, 120 mil reais, a classe média que tem uma renda de 12 mil reais e compra apartamentos. Enquanto isso, os mais pobres seguem aí. Seguem pegando ônibus, trem, metrô no estado que a gente sabe qual é, segue dependendo de uma infraestrutura horrível e segue morando muito mal. Os mais pobres jamais conseguirão ter um nível de renda de 12 mil reais como hoje o Minha Casa Minha Vida já contempla. Por que contemplar essas pessoas? Essas pessoas conseguem outros tipos de créditos. Essas pessoas não estão morando em habitações precárias. Quem ganha 12 mil reais no Brasil não mora em habitações precárias. Um programa de assistência habitacional no Brasil tem muita gente a ajudar. E não são as pessoas que hoje ganham 12 mil reais. São pessoas que hoje, de fato, moram em moradias precárias, né? Vamos fazer Minha Casa Minha Vida para a classe média. Sim. O cara que ganha 10 Obrigado. mil reais, 12 Obrigado, mil reais, 8 mil reais, É isso aí. esse cara Só também porque quer você ter uma falou. casa. E esse cara quer ter uma casa Ele melhor. compra casa, porra. Mas é uma coisa meio estranha, porque você quer ajudar os pobres ou você quer ajudar a classe média? Ou a classe média que votou em você, então, na verdade, você está ajudando a classe média? Essas pessoas querem ter uma casa. Tudo bem eu querer ter uma casa. Mas não deveria ser a Mas prioridade. Ainda como? mais no governo federal, porque quem cuida de moradia é, teoricamente, o município, né? Pensa no design de um programa para ajudar as pessoas pobres que têm uma carência real
em relação à moradia, que moram em habitações precárias. Essas pessoas desejam ter uma casa, elas precisam de um lugar para morar. Quem ganha 8 mil reais, 10 mil reais, 12 mil reais, pode querer ter uma casa. Mas consegue um lugar para morar. Mas elas têm um lugar para morar. Se você é um governo de um país pobre como o Brasil, você tem 5 reais. Decidir como esses 5 reais vão ser distribuídos é muito importante. O Brasil tem um orçamento, o governo federal tem um orçamento, mas decide muito mal como isso é gasto. Você não quer gastar esse dinheiro com pessoas que ganham 8 mil reais, 10 mil reais, 12 mil reais. Elas não precisam de auxílio para morar. Elas podem desejar ter uma casa, como o presidente diz. Mas desejar ter uma casa é muito diferente de acreditar que você, numa situação de orçamento limitado, precisa ser o beneficiário de um programa de assistência social. Exato. As pessoas podem querer coisas, mas elas... Mas o governo pode não considerar prioridade. Exato. Num planejamento de política pública, o governo deveria pensar, olha, né, nós temos aqui pessoas, muitas pessoas, vejam o tamanho do cadastro social brasileiro, nós temos muitas pessoas que realmente são carentes. Então vamos começar, né? Vamos pegar o orçamento desse programa e vamos focalizar nas pessoas que ganham não 12 mil reais, mas que ganham 1.200 reais. Ou menos. Que ganham menos de 1.200 reais. A galera desbancarizada que recebe Bolsa Família e que trabalha informalmente e que não tem acesso a crédito, não tem acesso a Bolsa Família, perdão, a Minha Casa Minha Vida, não tem nada. Eu aposto que eles também querem, elas também têm o sonho da casa própria, né? É. Elas também, e certamente... E de um bom ônibus. E de um bom ônibus, de uma boa infraestrutura, né? É impressionante como, sob o disfarce de se fazer política por os mais pobres, a gente vai colocando um monte de gente que pode precisar de coisas e pode desejar coisas, mas que não deveriam estar no início da fila. Agora vamos ter que ter capacidade de fazer uma quantidade enorme de cada para essa gente. Então, eu também fico um pouco preocupada com essa parte da quantidade enorme de casa, porque, assim, eu sou aqui de São Paulo, e aqui na cidade de São Paulo a gente tem um problema relacionado com o fato que a cidade se espraiou muito. E a gente... Isso aqui vai ficar aquela parte em preto e branco, né, que eu editei. Que a cidade se espraiou muito, e daí quando você vai indo para fora da cidade, primeiro as pessoas não têm acesso ao mínimo de serviços, porque a prefeitura já não consegue fornecer, as pessoas não têm acesso a nenhuma forma de lazer, nenhum parque, e de quebra elas começaram a construir as suas moradias em áreas de mata protegida, porque não tem nenhum outro lugar para construir mais. Daí, e também não tem nenhuma fiscalização a respeito. E também não tem nenhuma fiscalização, e enfim. Daí, quando ele fala, precisamos construir muitas casas, eu também fico preocupada. É verdade que uma casa é mais barato de construir do que um prédio, mas também tem um dano ambiental que, mais uma vez, o Lula está ignorando. Tudo que a gente falou de meio ambiente até agora, tudo que você puder pensar, o Lula está ignorando no discurso dele. Porque na década de 70 ninguém pensava em meio ambiente. E ele está, mentalmente, carro, ele está... Vida que segue. A agricultura familiar emprega muita gente, né? Porque quando a gente vê essas máquinas desse agronegócio, também não é tanto emprego assim, né? É emprego assim, tanto assim sim, cara. Tá maluco, que doideira. Porque é tecnológico, né? E essa questão do emprego é importante porque a pessoa tem que ficar no campo até para ficar lá querendo levar aquela vida do interior sem precisar vir para a cidade. A pessoa precisa ficar no campo até para ficar lá querendo levar aquela vida. Isso, de novo, não me parece que as prioridades do governo estão bem delimitadas. Parece que não tem justificativa para as coisas que eles estão dizendo aqui. E a pobreza é, no Brasil, muito maior nas cidades do que no campo, né? A gente tem vários serviços do governo para a população do campo. A gente tem alguns... Ontem eu estava assistindo uma palestra da Laura Miller Machado, promovida pelo Instituto Milênio, que ela falava sobre pobreza, e ela falava muito bem dos diversos programas do governo, inclusive do governo federal, para as pessoas que estão ou trabalham em áreas rurais. Então você tem uma série de programas já postos por lá. E o que faz com que o Brasil tenha um problema de pobreza particularmente concentrado nas grandes cidades. Em São Paulo, particularmente, nos últimos anos, a pobreza tem crescido. É isso. É isso, gente. Fiquei até cansada. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Não esquece de apertar o like aqui e de se inscrever para receber os próximos vídeos do Livres. Um abraço.